tarde, pessoal. Sexta-feira, dia 3 de julho, e nossa aula hoje de ciências tem o tema o solo. O que é o solo? O solo é onde a gente pisa? O solo é onde você brinca? O solo é onde a gente constrói as nossas casas? Será que só isso mesmo que é o solo? Vamos descobrir. Lá na página 94 do nosso livro, a gente vai começar a ver que a Terra, onde nós vivemos, ela é dividida em 3 camadas. A camada mais profunda é o núcleo. A camada intermediária, que envolve o núcleo, é chamada de manto. E a camada exterior, a parte de fora, é chamada de crosta. A litosfera é a camada sólida da Terra formada pela crosta terrestre e pela camada externa do manto. Essa é a litosfera. O solo é a camada mais superficial da litosfera, ou seja, a parte de fora da litosfera é que a gente chama de solo. Nessa parte aí da litosfera, mesmo nas camadas abaixo do solo, ainda na litosfera, antes de chegar ao manto, entre a crosta terrestre lá, se formam pelos processos químicos, pelas intempéries, pelo processo do tempo, se formam vários tipos de rocha. As rochas, podem ter até 3 tipos de origem. As magmáticas, que são as originais do resfriamento do magma, que é aquela lava que sai dos vulcões para a superfície da Terra, que tem como exemplo granito, basalto. As sedimentares, que são as rochas originadas com o passar do tempo pelo acúmulo de materiais que foram erodidos de outras rochas, que saíram de outras rochas e ficaram muito tempo expostas, viram as rochas sedimentares. E as metamórficas, que são as formadas pelas transformações das rochas magmáticas. Então, aquelas rochas que nascem magmáticas, depois de um longo período de tempo, elas são transformadas pelo vento, pelo frio, pela chuva, pelo calor, e elas se tornam rochas metamórficas. O solo, ele sofre um processo que é tido como um fenômeno natural chamado de erosão. A erosão do solo é um fenômeno natural provocado pela degradação de materiais da crosta terrestre, pela ação da chuva, do vento, da água, dos rios e assim por diante. A erosão que é causada pelas chuvas é chamada erosão pluvial. A erosão é o desgaste do solo, tá? Então, esse desgaste, quando é causado pela chuva, é chamada de erosão pluvial. Quando ela é causada pelas águas dos rios, ela é chamada de erosão fluvial. É bem parecido, mas é diferente. A erosão eólica é causada pelo vento. A erosão glacial é causada pelo gelo. Erosão química causada pelas alterações químicas das rochas por fatores como calor, frio, ação dos seres vivos, sejam os animais ou o homem, e a erosão antrópica, que é causada exclusivamente pela ação do homem. Esses são os tipos de desgastes que podem haver no solo, ok? Lá na página 96, a gente vai ler assim, ó. A erosão tem se intensificado pela ação do homem, pois ele tem modificado o meio natural de forma desastrosa. A grande parte do desgaste do solo, lá da camada superficial da litosfera, que é o que forma o solo, é causado pelo homem, pela sua falta, de interesse em preservar a natureza, pela construção desordenada, pela utilização de processos químicos na natureza, enfim. Os fatores que contribuem para essa modificação são, principalmente,
o desmatamento, as queimadas e a urbanização, que é a construção de casas, indústrias, comércios, enfim. Podemos proteger o solo contra a erosão tomando algumas atitudes: preservar a cobertura vegetal do solo, utilizar técnicas agrícolas menos agressivas, planejar melhor as construções e utilizar sistemas de drenagem e reflorestamento. Essa é uma parte importante para a gente conseguir preservar isso que é tão importante para a nossa vida, que é o solo. Agora, um material formado pela decomposição dos restos de animais e plantas é chamado de humus. O humus, ele é extremamente importante para a vida vegetal, né? Na natureza, a gente costuma dizer que nada se perde, tudo se transforma. Nada na natureza é lixo, diferente do ser humano que produz materiais que não podem ser reaproveitados. A natureza reaproveita tudo dela. Então, quando caem as folhas das árvores, quando um animalzinho morre, todo esse material entra em decomposição, se acomoda ali na camada interior, né, na camada interna ali do solo, e ela se transforma em humus, que é esse material formado pela decomposição, que é riquíssimo em minerais, em materiais importantes para o renascimento dessa floresta, para manter os vegetais nutridos. Agora, quando a gente fala dos sais minerais, eles são importantes para a formação dos nutrientes e necessário para o desenvolvimento das plantas. Um solo, para ser rico, ele tem que ser rico também em sais minerais. Agora, não só disso, o clima também influencia para a qualidade do solo. Ele influencia significativamente na fertilidade do solo, porque a água, como ela evapora com o calor e com o vento, ele diminui, né, a riqueza do solo. Então, um solo, para ser rico, também precisa ter lá a quantidade ideal e adequada de calor, de vento, de água, o que não acontece quando a gente desmata, porque quem faz essa manutenção são as árvores e os próprios animais. Então, se você retira uma vegetação nativa de uma parte de solo, você está empobrecendo aquele solo. A permeabilidade do solo é a propriedade do solo que permite que a água o ultrapasse, né? Quando você joga aqui uma aguinha na parte superficial do solo, ele deixa que a água desça para as camadas interiores dele, para que ela possa se nutrir, para que ela possa se tornar parte do solo e levar com ela os sais minerais. Agora, em diferentes lugares existem diferentes tipos de solo. Eles podem ser arenoso, quando ele é composto pela maior parte de areia, é aquele que tem uma quantidade maior de areia do que a média. Ele pode ser calcário, quando ele possui uma quantidade maior de calcário que os outros tipos de solo. Ele pode ser argiloso, quando ele possui uma quantidade maior de argila, né? É conhecido também como solo massapê, tá? Ele pode ser um solo humífero, quando ele possui uma quantidade maior de humus, que é o solo aí que a gente usa, geralmente a gente até compra para colocar nas plantas, enfim, tá bom? Leiam com atenção às páginas destacadas e no próximo vídeo a tia vai voltar com as atividades.